Paz para você. Aqui é Eliseu Gomes e eu queria falar algumas coisas interessantes que vão, com certeza, abençoar a sua vida no sentido de compreender o que é a igreja fora do nosso Brasil. Me faz uma pergunta, as pessoas fazem uma pergunta para mim direto: como é que está a igreja lá fora? É verdade que a igreja na Europa está morrendo? Nos Estados Unidos a igreja adormeceu? Bom, existem os dois lados da moeda. Como aqui também tem igreja que está morrendo, que faleceu. Em todo lugar é a mesma coisa. Nós temos indícios de trabalhos de Deus, evangelísticos, espirituais e revivamento em vários locais do mundo. Mas como o alvo principal é a pergunta da Europa e dos Estados Unidos, eu queria responder. Porque na África, a Ásia, eu já estive em todos esses continentes aí viajando, em todos esses países. Então, Ásia e África, o evangelho está avançando em detrimento a tantas coisas que acontecem, mas está conseguindo avançar. Não é ainda totalizado, né, totalmente evangelizado. Temos a janela 10/40, que depende muito das nossas orações, intercessão, investimento, etc. e tal. E também temos a América Latina, que a gente sabe que tem um grande trabalho em espanhol realizado. Agora vamos falar um pouco da América do Norte e da Europa. A pergunta já fazem implicitamente com uma resposta dentro dela. É verdade que as igrejas nos Estados Unidos morreram? É verdade que as igrejas na Europa estão vendendo para fazer boates? Olha, não é verdade. Eu vou mostrar para você que não é verdade. O que acontece é que você tem que diferenciar algumas coisas. Na América do Norte eu trabalhei 11 anos e eu vi igrejas maravilhosas. Igrejas fortes como a do Rod Parsley, do T.D. Jakes, do Joel Osteen, a Lakewood Church. Pensacola com um avivamento que varou anos sem parar. Muitas coisas eu vi na América que eu nunca vi no Brasil. Por exemplo, eu estive pessoalmente na igreja do David Wilkerson, lá na Times Square. Eu fui pastor ajudante do pastor Gessé lá em Nova York e eu tive oportunidade de visitar o Tabernáculo, no Brooklyn, e também lá. Aliás, eu já estive nas maiores igrejas do mundo, só falta agora Seul, lá na Coreia, e um dia eu vou sim, e está chegando a hora de ir. Bom, eu vi coisas na América que eu não vi aqui. E essa pergunta que me fazem, eu não sei porque o pessoal no Brasil assumiu essa vaidade. O Brasil, nós somos a igreja e tal, a maior igreja do mundo está aqui no Brasil. Onde está essa igreja maior do mundo no Brasil? Onde? Há igrejas aí fora que tem mais lugar para sentar do que, quando eu falo igreja, templo, né, no caso prédio, do que no Brasil. E tem essa vaidade. E aqui no Brasil tem a vaidade entre as igrejas também. Os feudos, as competições, um é maior que o outro, e cada um tem uma estatística maior que a outra. Bom, é um mérito que eu não quero entrar, porque não é uma questão de mérito. É uma questão de se pensar. Eu vi coisas na América. Por exemplo, a igreja do David Wilkerson. São 5 cultos no domingo. Não sei se mudou agora, mas na época que eu fui, eram 5 cultos ao domingo. Cabe lá 1.400 pessoas. Quando enchia o local, uma luzinha acendia no palco dizendo, está cheio, 1.400, eles aplaudiam. Qual a igreja? A sua igreja faz isso aqui no Brasil? Quantos cultos ela tem? Quantos cultos ela tem? E a igreja do Joel Osteen, que é um estádio. O homem comprou um estádio e fez uma igreja. Pensacola, que teve momentos de virar madrugadas, segundo o pastor local, o Patrick. A igreja lá chegou a receber 3 milhões de pessoas em sua vida de avivamento. Eu pergunto, o que está acontecendo? Que pergunta é essa que me fazem? Porque nós temos também igreja aqui morrendo no Brasil. Do mesmo jeito. Temos também igreja que é avivada, abençoada, como lá também tem. Então essa pergunta não é correta. Não é correta. A pergunta tem que ser, onde é que morrem mais igrejas? Aqui, ali, lá, colar? Onde é que... Aliás, não devia ser a nossa preocupação. A preocupação é com as igrejas que vivem. E na Europa? Está fechando na Europa, não tem mais crente na Europa, as igrejas estão virando boates. Sim. Pior são as nossas igrejas aqui, que já são boates, igrejas. Pior são as nossas igrejas, que já são show, entretenimento, igreja. Palcos de artista, palcos de estrela. Pelo menos lá, assumiram que são boate. Aqui a gente chama igreja de boate. Boate gospel, balada gospel, motel gospel. A sujeira maior está aqui. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante. Estive agora na Inglaterra, fazendo um turnê lá, e fui fazer meus trabalhos na Universidade de Oxford. E
Peguei algumas coisas nas igrejas mortas, que aqui nas vivas eu não vi. Por exemplo, eu tenho aqui esse livreto, ó, o Pequeno Livro da Fé, The Little Book of Faith. Esse livro aqui é fantástico, pequenininho, isso aqui é de graça, você entregue para as pessoas. Eles entregam, eles têm o capricho de fazer esse livro. Aqui no Brasil, se for fazer, é para vender. Porque a questão comercial aqui é muito forte. Entendeu? Eles doam, isso aqui é doado. Eu peguei lá. E aqui tem várias coisas a respeito da fé, que você pode levar para casa e aprender. Eu tenho aqui um outro material, que é um ministério que eles têm sobre pessoas endividadas. Pessoas que estão com dívida, aqui ó. Você queria baixar o seu débito? Você queria acabar com o seu débito e começar a ter crédito? Eles têm um ministério especializado, gente, em ajudar pessoas que estão endividadas. Aqui no Brasil, a maioria, eu não vou dizer, pode ser que sim, eu creio que deve ter igrejas sérias que fazem isso, mas a maioria põe a mão na cabeça e manda se virar. Vamos orar aqui agora, fazer uma campanha financeira. Campanha financeira, sim, é bem-vinda. Mas junto com a campanha financeira, que tal o ensino? Porque Jesus orava, mas ele ensinava também. Aqui, ó, a igreja está fechando, está virando boate, tá? Aqui. Bom, eu tenho esse outro panfletinho de uma igreja também. A maioria são igrejas metodistas, né? E eu tenho outra. A maioria são igrejas metodistas que dizem que estão fechando, que estão. Eu queria até visitar na próxima vez, procurar a igreja que está fechando lá. Ok. Aqui eu tenho, olha, uma igreja super ativa. Olha aqui. O Grande Amor, Celebrando o Grande Amor. Não é o nome da igreja, é o programa que eles fizeram lá. Domingo, na segunda-feira, eles têm um trabalho de alcançar em amor a comunidade. Alcançar em amor a comunidade. Eles fazem um trabalho na comunidade interessante, alcançando em amor, visitando, trabalhando, entregando folhetos. A gente faz isso no Brasil, mas todo mundo faz isso? A nossa cultura aqui é o vem e vê. Ninguém está fazendo vídeo e contar. Esse vídeo aqui não é para falar mal do Brasil, gente, pelo amor de Deus. Eu estou respondendo as perguntas que me fazem já com a resposta, querendo denegrir e acabar com as igrejas americanas e as igrejas da Europa. E as nossas aqui estão precisando. Tem igreja séria no Brasil? Tem. Igreja muito séria, fazendo um grande trabalho. Mas por que não são todas? Essa aqui a igreja está morrendo. Vamos lá. Na sexta-feira eles têm Good Friday Night, a vigília da sexta-feira. Eles têm batismo nas águas no domingo e o culto da ressurreição. Isso aqui é um trabalho de Páscoa, né? Mas nos trabalhos normal da igreja, nos trabalhos normais, na sexta-feira tem oração, no domingo tem o serviço de manhã, né, em outra tarde, tem vigília também na última sexta-feira, e aqui existe todo um trabalho de uma igreja viva. Vamos para outra igreja que está morrendo, que está fechando também, que está virando boate. Aqui, ó. Esse aqui é um trabalho que eles fazem no feriado, aqui é o holiday, que é o feriado, e as atividades que eles desenvolvem nesses dias, com a comunidade, com as pessoas, eles fazem um trabalho essencial na área de alcance às pessoas das ruas, com vários tipos de programação, né? Esse aqui é um cartão que você recebe na porta da igreja. Aqui a gente recebe só uma parte do Senhor, né? A maioria. Estou repetindo, tem igreja séria, por favor. Depois não vai meter pau em mim aí e falar, esse pastor está... Não, eu estou falando coisa, mas a maioria não faz, tá? Aqui eu tenho um cartão, ó, que chega na porta, olá, hello, e aqui você tem a oportunidade de escrever o seu nome, endereço, você é bem recebido, já recebe um cartão na entrada da igreja, ok? Do templo, no caso, né? Esse trabalho aqui, ó, é um trabalho chamado trabalho alfa, desenvolvido por essas igrejas que estão morrendo, né? Que aqui no Brasil, esse aqui eu não vi no Brasil, esse aqui eu vi no Brasil, pode ser que tenha, por favor me ajude a entender. Então, o trabalho alfa é um trabalho desenvolvido com um ministério voltado totalmente para as pessoas indecisas, pessoas que têm dúvida mesmo, eles procuram pessoas com dúvida, pessoas com questionamentos, pessoas que estão dizendo por quê, eles têm um trabalho chamado Alfa, fantástico, onde as pessoas têm contato, olha aqui, ó, a figura da mulher com a pergunta, né? E aí nessa pergunta aqui, eles vão respondendo, as pessoas listam as perguntas, as dúvidas que têm, é um ministério totalmente voltado para as pessoas duvidosas. Você conhece algum desses aqui no Brasil? Bom, eu desconheço.
Aqui nós temos também um outro panfleto nas igrejas metodistas de lá, falando sobre a vida de Wesley naquela região. A igreja que está ali na região em que Wesley passou, eles contam a história, eles não têm vergonha de contar. Eu não sei porque a gente esconde a história. A gente tem um pseudo proteção contra idolatria, porque vai idolatrar o Wesley, vai idolatrar o metodismo. Gente, é nossa história. Eu conheço meus avós, né? O meu avô materno é o Jonas, o avô paterno Manuel, e eu quero contar a história deles. A gente tem história e não quer contar. A gente conta a história dos outros e não conta a nossa. As igrejas locais têm prazer de contar a vida de Wesley e dos metodistas primitivos lá nos seus prédios, né? Por que Jesus? É um outro trabalho, tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é ministério, tá? É um outro ministério que eles trabalham com pessoas também, aqui não são indecisas, são pessoas de outras religiões que têm questionamento a respeito de Jesus, dúvida a respeito de Jesus e algum tipo de rejeição à Bíblia. Eles trabalham justamente com esse ministério chamado Por que Jesus? Isso aí é maravilhoso. Esse livro é o livro chamado Game of Life. Game of Life. É o jogo da vida. E esse livro é escrito para pessoas totalmente universitárias e pessoas que são totalmente, que não vivem nessa esfera da igreja. Porque nós temos um trabalho muito igrejista. Nossas nomenclaturas, nossos nomes, busca de poder, venha buscar a unção de Deus. O povo do mundo não sabe o que é a unção de Deus. A começar pelas nossas placas. Cada placa estranha que o povo do mundo olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Eles têm um trabalho totalmente coloquial, feito na comunidade, com esse livro, para alcançar. Eu pergunto, você conhece alguma igreja que faz isso? Eu conheço algumas, eu poderia estar aqui, mas não são todas, né? E essa aqui está fechando, tá? Que está virando boate, que está, ok? Esse é um livrinho que é entregue, olha que interessante, dia de batismo, quando eles vão batizar as pessoas, eles fazem do batismo um evangelismo. E anunciam, aqui vai ter um batismo, tal, e tal, e tal, e tal. E aí eles distribuem um folheto na comunidade e explicando o que é o batismo. E o pastor ainda faz o apelo na hora do batismo, ainda ganha vidas para Jesus. Interessante. Olha isso aqui. Esse é um ministério maravilhoso. Esse ministério é de trabalhar com pessoas que estão no vida terminal. Assist us to live, not die. Assist us to live, not die. É um ministério que é treinado para mexer com pessoas que estão doentes, estado terminal, muito solitárias. Trabalha especificamente com isso aqui. Você conhece aqui no Brasil quem faz isso? Vou repetir. Vou sempre repetir para que meu vídeo não vire crítica. Tem, mas não são todas, ok? A maioria é abrir porta, cantar corinho, bater palma, cantar, louvar, contribuir para a igreja. Comunidade, zero. Não fazemos muito pela comunidade. Esse aqui é um outro folheto. Por que eu estou mostrando folheto? Uma literatura? Ah, é só papel? Não é. E cada papel desse é um ministério na igreja local. Esse aqui é The Only Way, o único caminho. Esse é um trabalho evangelístico normal. Esse aqui o pessoal faz. Distribui folheto, mostrar o endereço da igreja, isso aqui o pessoal faz. Muito interessante. Isso aqui eu tenho que trabalhar, torcer, né? Aqui tem outro ministério chamado Inspiring Prayer. Oração que inspira. E aqui temos um guia prático de como as pessoas vão trabalhar a oração na igreja. Não é um simples culto de oração. Eles têm um projeto de oração. Eu tenho até um material desse disposto no meu site lá. Eles trabalham. Gente, eu estou falando da igreja que está morrendo. Da igreja que está virando boate, a igreja que está fechando lá na Europa e nos Estados Unidos, tá bom? Então olha aqui, ó, eles têm um trabalho especial na área de cura, na área de oração, na área, o que você imaginar, em devoção. Eles têm um projeto maravilhoso que coordena isso aqui na igreja local. Cada igreja tem um panfleto explicando o que é a igreja, quem nós somos. Por exemplo, essa aqui é da Christian Life, que eu conheci e preguei nela lá em Londres. Aqui tem quem nós somos, quem é o pastor, como trabalhamos. A pessoa vai na igreja e sai informada. Muitas igrejas nossas, as pessoas às vezes saem e não sabem onde estavam. Não sabem nem onde estavam, quanto mais isso aqui, não é? Mas vou repetir para não virar crítica. Não são todas, mas algumas fazem, mas não são todas. Bom, aqui nós temos uma outra igreja. Todas elas têm, gente, é incrível. Todas elas têm um papel com os eventos mostrando que é uma igreja viva. Uma igreja viva. Aqui nós temos também um outro material
que é esse aqui é o Ministério Visão e Missão, o ministério que proporciona a igreja e motiva a igreja a dar, Ministério de Dádiva. E aqui nós temos um formulário onde a pessoa vai preencher o que ela pode doar, dar, fazer. E eles vão, as pessoas fazem doações e doam o que elas querem doar, não falam quem são. E o ministério pega aquelas coisas e determina para quem está precisando e não fala quem são, e também não falam, para aqueles que dão, não falam quem recebeu. É totalmente uma coisa totalmente assim, neutra. Eles têm esse trabalho muito forte de doação lá. Ok, a maioria nossa aqui pede, né? A maioria pede. Então, mas tem quem dá também. Tem quem dá também. Olha aqui, ó. O que é metodismo? O que é metodista, né? Claro, a gente não está pregando, gente. É difícil, né? A gente não está pregando metodista. A gente prega o evangelho. Mas o metodismo é um ramo do evangelho. A gente não prega o Wesley. O Wesley é uma figura, uma lembrança, uma referência. A gente prega Jesus. Ele é o centro. Eles não têm vergonha de falar quem eles são. Agora pergunta aí na rua, o que é igreja tal? O que significa isso? Não sabe, nem os próprios mesmos sabem, quanto mais as igrejas local. Olha isso aqui, esse aqui é interessante. Esse aqui é um trabalho que a juventude e adolescentes desenvolve com as pessoas que têm dificuldade com o computador, no caso pessoas mais antigas, né? Você está acima de 18 anos e você quer ajudar as pessoas a usar computador, internet, a escrever, fazer entrevista de emprego, procurar emprego, mexer com PowerPoint, com Excel, com Word, literatura. Você pode juntar-se a esse grupo de adolescentes jovens que vão doar 1 hora na semana para ensinar pessoas na comunidade que têm dificuldade com o computador. Olha aí, gente, olha que programa isso aqui. Olha que programa isso aqui. Não podíamos usar isso aí? Mas tá, é interessante. Esse aqui é outro programa assim maravilhoso. Olha só. Give an hour. Give an hour. Tá vendo aqui uma senhora, uma criança? Então, eles usam 1 hora do dia para ajudar essas pessoas a irem online e fazer pesquisa. É semelhante àquele lá. Mas esse aqui é especificamente para idosos. Eles gastam 1 hora por dia e vai combinando com a pessoa, onde é que ela quer ir, ensinando como é que faz, mostrando fotos da família. Dê apenas 1 hora. É 1 hora. Interessante. Esse aqui é um livreto para adolescente, que é dado. A gente fala muito em trabalho com criança aqui no Brasil, adolescente, mas veja bem, o trabalho é comercial. As gravadoras, as literaturas, as editoras, elas querem ganhar dinheiro. Não estão preocupadas com o crescimento da pessoa. Veja que o governo fez esses kit gays aí, distribuiu. Para promiscuidade de pecado, distribui-se, né? Mas quando é coisa para aprender, tem que pagar. Tudo bem, tem um custo. Eu também vendo minhas coisas, mas num preço acessível. Algo praticável, não comercial. E aqui tem um livro maravilhoso que eles ensinam adolescentes. É um livro na linguagem deles, para eles, né? Bom, eu ia passar aqui o vídeo todo mostrando algumas coisas. Isso são sinais de uma igreja que está morrendo, que está fechando, virando boate. Eu acho que antes de a gente ter orgulho do que a gente faz, com uma vaidade embutida, a gente precisa parar para aprender com pessoas que achamos que estão morrendo, mas não estão. Sim, tem igreja sendo fechada, sim, virando boate, sim, mas tem muitas abertas, pregando o evangelho com fidelidade, com graça e com amor. Devemos seguir esses exemplos e parar com essa vaidade. Se você me encontrar, não pergunte mais isso. Se tem igreja morrendo nos Estados Unidos, igreja morrendo na América, na Europa. Lá tem coisa que aqui não se faz. E aqui não está morrendo, né? É como eu disse no começo. Pelo menos lá vendeu para boate. Aqui estão chamando o evangelho de boate. Balada de boate. Motel de boate. Culto virou show. Púlpito virou palco. Pregador virou estrela. E o Brasil está desta forma. Estatísticas que nos dizem que o Brasil cresceu, os evangelhos cresceram, mas cresceu também o crime, o divórcio, a briga, a droga. Que evangelho é esse que não transforma a comunidade? Olha, antes de pensar em nós mesmos, no igrejismo, pensemos um pouco no mundo. Ide contai. Vamos quebrar esse paradigma do vem e vê e ide contai. Bom, eu espero que você não me critique muito. Eu só queria mostrar para você uma realidade, uma pergunta que me fazem. Só isso. Não tem ninguém morrendo, ninguém fechando. Tem também, como aqui tem também. Todo lugar tem também. Mas vamos olhar para quem está fazendo.
e vamos aprender com o que a gente está fazendo. Muito obrigado, espero que tenha esclarecido. E louve comigo pelas igrejas que estão abertas nesses lugares aqui também, fazendo o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Amém e amém.